Boa noite. Veio todo mundo? Só não veio quem ficou em casa se curtindo debaixo das cobertas, né? Em primeiro lugar, eu agradeço ao nosso sagrado Criador que me permitiu despertar hoje para mais um dia, assim como fez com vocês, né? E o dia daqui a pouco está encerrando e a gente deve adormecer com o coração agradecido por mais uma bênção de viver mais um dia. Agradecer também ao gentil convite do Centro Holístico, e isso é de grande responsabilidade a gente atender o chamado e ter o compromisso de vir aqui transmitir alguma mensagem que seja de proveito de todos. E como muitos palestrantes já afirmaram aqui, o tema que a gente escolhe é primeiro para nós, né? Antes de ser para o público. Então, essa mensagem que eu vou passar, ela em primeiro lugar é para mim refletir sobre a minha vida, e eu tenho certeza que vai servir para vocês. E eu tenho que contar para vocês que o chapéu coube bem direitinho na minha cabeça. E eu estou aqui para falar sobre a lei da causa e efeito e como essa lei afeta a nossa vida. O que vocês acharam do tema? Bem adequado, né? Então, antes da gente entrar propriamente no tema, eu proponho uma reflexão. Esse aqui que avança, né? Ah, não, ligou? tá aqui. Você não é daqui. E antes que a gauchada diga, não, Edivaldo, nós somos do Rio Grande, amado. Eu estou me referindo ao planeta. Você não é daqui, você está aqui para uma experiência linda, que é essa experiência que vocês estão tendo agora, né? De estar presente, a alma e o espírito de vocês, que receberam esse corpo para escrever uma história até a hora que a gente volte para casa do Pai e para a nossa eterna morada, né? Então nós estamos aqui e você não veio para ficar. Aqui ninguém vai ficar. E eu já aproveito de fazer um convite a vocês que estejam no meu velório, todos vocês, daqui uns 100 anos. Então vocês já ficam comprometidos de durar 100 anos, certo? E afinal de contas, nós viemos aqui para quê? Elivelto, nós viemos para comer, beber e dormir. Será que nós viemos para isso? Você veio para aprender. E aí eu chamo a atenção para essa palavra que é um verbo de ação. Aprender. Quanto tempo faz que a gente não aprende algo novo? Essa pergunta é para mim e para vocês, né? Às vezes os dias estão se tornando monótonos, uma rotina. E o que está impedindo que a gente aprenda algo novo? Tem a ver com as nossas escolhas e como a gente conduz a nossa vida. Aprender é a coisa mais fantástica que existe nessa oportunidade breve, que é esse período que nós estamos aqui vivendo e compartilhando grandes momentos como esse momento aqui no Centro Holístico. Então nós viemos para aprender e além disso você veio para evoluir. E olha quanto nós já evoluímos, né? Se a gente voltar lá atrás, a gente lia o que escreviam nas pedras, não é? Depois nos papiros, nos livros. Agora a gente lê na tela de um celular, de um tablet, do computador. E daqui a pouco aquele quadro vai aumentar e nós não vamos precisar mais ler em aparelhos assim. Nós vamos ver a tela diante dos nossos olhos. Vocês conseguem imaginar isso?
esse cara aqui não conseguiria imaginar isso. E esse pessoal que está lidando com tudo isso somos todos nós. Daqui a pouco a gente não vai precisar mais desses aparelhos aí. Não vai demorar muito. Muito bem, então vamos aprender para evoluir, né? Vamos entrar então na lei de causa e efeito. A descrição da lei de causa e efeito aparece há milênios em textos sagrados e filosóficos de vários povos diferentes. Gente, há milênios se fala nessa lei e vocês farei o possível para que vocês entendam e no final vocês possam refletir: nossa, se eu soubesse que era assim, né, eu não teria feito isso ou aquilo. Então se preparem. Então, como remonta milênios, eu fui me rebuscar no berço e na origem dessa lei. Tem um filósofo grego chamado Parmênides. O Parmênides era um grande seguidor de Pitágoras. Lembra do Pitágoras, que tinha o teorema de Pitágoras? Quem lembra qual é o teorema de Pitágoras, que falava que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos dois catetos? Não me pergunte se é de comer ou de passar no cabelo, porque eu só quero ensinar matemática e física que está mais ligado a isso, né? Então, Parmênides já falou algo muito importante: do nada, nada se origina. Aí alguém vem e diz assim: tu acredita que chegou em mim e deu de dedo na minha cara e saiu falando e me ofendendo? Mas assim, ó, do nada, nada se origina. Muitas vezes os fatos ocorrem e a gente acha que veio do nada, porque a gente não identificou ainda a causa do perrengue, da situação que a gente está enfrentando. E na real, nada acontece por acaso. É ou não é? Nada acontece por acaso. Vamos então entender: o acaso, ele é uma palavra que vem do latim e que significa o a, quer dizer sem, caso, causa, sem causa. Ah? E por que a gente às vezes diz: olha que causalidade, né? Aconteceu por acaso. Se afirmamos que algo aconteceu sem causa, isso significa dizer que esse fenômeno surgiu do nada, que seria um absurdo. E como disse o filósofo, do nada, nada se origina. Então, acaso é apenas um nome que damos para algo que não conseguimos explicar como que aquilo aconteceu. E vamos ainda lá no Antigo Egito, em 1330 a.C., o grande sábio Hermes Trimegisto, esse nome foi dado a ele, Trimegisto, três vezes grandíssimo. E com isso acabei descobrindo da onde que o gaúcho tirou trilegal. Mas é tri bom. E às vezes ele diz: mas pá, tri bom, então é mais que tri. Então, o Hermes, ele era um deus egípcio, o qual simboliza a lógica organizada do universo. Ele não era pouca coisa, ele era um astrólogo muito famoso. Ele é relacionado aos ciclos lunares, a qual, em suas fases, expressa a harmonia do universo. E também como deus do verbo e da sabedoria. O Hermes estudou e codificou as 7 leis herméticas, onde afirmava que tudo que acontece no universo está sujeita a essas leis. Nós não vamos aqui abordar as 7 leis herméticas, tá? Nós vamos nos apegar na 6ª lei, que diz que toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa. O apóstolo Paulo, no livro aos Gálatas, ele afirma: tudo que o homem semear, isso também colherá. Essa também era conhecida como a lei da semeadura, a lei do plantio e da colheita. Agora que entendemos que nada acontece por acaso e que todo efeito tem uma causa e toda causa tem um efeito, vamos em frente. E não poderia deixar de ser, eu fui me rebuscar também no nosso querido Allan Kardec,
que agora eu vou dar uma recomendação aí, para vocês irem bem na vida, vocês têm que ler Allan Kardec. Olha só o que ele fala. No livro O Céu e o Inferno, toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou nas seguintes. Porque todos vocês sabem que a gente tem uma encarnação para a nossa evolução e não conseguindo resolver tudo o que aquilo prevê a encarnação, a gente necessita voltar mais e mais vezes até que a gente tenha cumprido a missão didática, emocional, psicológica e espiritual que o ser humano precisa para atingir um estado de elevação. Tá? Então, no livro O Céu e o Inferno, ele explica com clareza e ele também nos orienta como que a gente deve conduzir a nossa vida e os cuidados com as nossas ações, sentimentos e pensamentos. Para ficar mais claro o entendimento, essa lei se refere ao conjunto das ações dos homens e suas consequências. É causa e efeito simultaneamente, porque toda ação gera uma força energética que retorna para nós da mesma forma. É bem conhecido o ditado: você colhe aquilo que semeia. Portanto, não há nada de misterioso na lei de causa e efeito. Obviamente, se desejamos felicidade, precisamos aprender a semear felicidade. Algumas faltas são parceladas, mas que coisa mais querida, né? Algumas faltas graves que o ser humano comete, elas são parceladas, tá? E nesse parcelamento, tá, a pessoa, de tão grave que foi a sua falta, uma encarnação ela não consegue pagar, e aí vai ter que voltar mais vezes para poder pagar, né? Então isso acaba gerando preocupação para aquelas pessoas que estão no erro, ou que olham para trás e têm consciência de que cometeram erros graves e que deverão reparar os seus erros. Então, é necessário uma existência toda de um processo de reencarnação para que a gente repare os nossos erros e evolua e aprenda o modo correto de se conduzir na vida. Mas como nós estamos no Brasil, sempre vai ter alguma indagação de um jeitinho da gente tentar negociar e resolver essas dívidas. E aí, alguém pode dizer assim: Erivelto, fiz faltas graves, quero saber se dá para pagar tudo de uma vez no Pix. Ricardo, não se paga no Pix, né? Não tem Pix, não. Não tem Pix, tá? Então não tem acordo, vai ter que pagar. E aí a pessoa já começa a pensar: nossa, fiz aquela criatura sofrer tanto. O que vem pela frente? Gente, não vai ter negociação, tá? Já houve a causa, agora você vai ter o efeito. E disso é uma lei imutável, que ninguém escapa. Entendendo um pouco mais sobre a lei da causa e efeito. Muito bem. O ato resulta numa consequência. O ato pode ser através de pensamentos, palavras, ações e sentimentos. Vamos pegar um exemplo bem prático. Se eu passo todo o tempo pensando negativo, eu acabo baixando a minha vibração, a minha energia, e todas as células do meu corpo são atingidas. E eu crio uma desordem psicológica, emocional, fisiológica. E se aquilo que está me perturbando, eu continuo a alimentar pensamentos, eu vou afetar o modo como funciona o nosso aparelho digestivo e as nossas funções de eliminação e absorção serão afetadas. Tá? Daqui a pouco eu não consigo digerir mais os alimentos,
porque eu me irrito tanto por não tolerar as pessoas e eu estou inconformado com a vida que levo e vou criando uma cadeia de pensamentos que vai criando como consequência isso que eu estou dando exemplo aí. Existindo a causa, a consequência é inevitável. Então, as consequências, elas vão estar sempre ligadas às nossas escolhas, né? Então, a gente tem aí, tá? O cidadão aqui, e aí tem vários caminhos, 2 caminhos a serem escolhidos, e ele vai escolher, e de acordo com a escolha, vai ter a consequência. Então, a gente na vida vai navegando na nossa vida entre as nossas escolhas, tá? E tem pessoas que querem ter paz, harmonia, mas que acordam o dia só para arrumar confusão. É ou não é? Tem pessoa que já levanta disposta a arrumar confusão. E muitas vezes você escolhe arrumar problemas. Tá? Peguei um exemplo assim bem humorado aí. Então nós escolhemos, as nossas escolhas são feitas por nós próprios e nós temos que arcar com as consequências das nossas escolhas. E muitas das vezes, a gente às vezes fica procurando uma causa ou um culpado para os problemas que a gente está enfrentando. Eu vou ensinar para vocês uma técnica que ela é infalível. Se vocês usarem essa técnica, assim em menos de 10 segundos, vocês descobrem quem é o culpado por seus problemas. Você pega um espelho e deixa ele na horizontal, e quando você buscar a resposta, quem é o responsável por seus problemas, basta você levantar, e a imagem que tiver no espelho, você encontrou o culpado por os problemas que você está enfrentando. Porque a maioria de nós, ele sempre tem até um ditado que diz assim: aquele que consegue sorrir quando está tudo dando errado é porque já descobriu em quem colocar a culpa, né? Porque na verdade muitas vezes a gente não quer olhar para dentro de nós e encontrar em nós onde que eu estou errando, o que eu estou fazendo de errado na minha vida, que tudo vem dando dessa forma que não é a forma que eu esperava. Então as ações do presente vão definir se eu devo me preocupar ou se eu devo comemorar, tá? Então, o que vai acontecer amanhã depende do que está acontecendo hoje, no presente. E por isso que a gente deve voltar atenção para os nossos atos, nossos pensamentos, tá? Para que a gente possa ter consciência de que eu sou criatura criadora, causadora do meu futuro, do meu amanhã. Relembrando, estamos aqui para aprender, e há 2 formas de aprender: pela dor ou pelo amor, pelo mal ou pelo bem. Tem situações que a gente se sente com o coração apertado, né? Passando por sofrimentos os mais variados, e nessa hora a gente se sente sozinho, se sente entristecido, tá? E muitos de nós acabam clamando dessa forma: será que Deus não está me vendo? Diante do sofrimento, dos problemas que a gente vem enfrentando, muitas vezes a gente se pergunta: será que Deus não está me vendo? Na verdade, a gente tem que entender que o sofrimento tem o seu papel. O sofrimento, ele é um grande professor, porque o sofrimento vai fazer com que a gente reflita: como que eu atraí isso? Como que isso chegou até mim? Até para a gente rever a nossa vida, nossas ações, né? Então, o sofrimento vai ter esse papel de educação, tá? E embora a gente se sinta sozinho, nunca estamos desamparados. Porque na criação de Deus,
Ele nos deu todas as condições, tá, para que a gente tivesse, inclusive, a livre oportunidade de escolher o que fazer da nossa vida. E a partir daí, é tudo com a gente. Certo? A lei de causa e efeito, então, ela vai nos deixar 4 lições importantes. A primeira lição: nós somos inteiramente livres, mas apenas no universo das causas, ou seja, nossa natureza é a de criarmos, pelo nosso livre-arbítrio, tudo o que desejarmos em nossas vidas. Podemos semear à vontade. No momento em que lançamos a semente, nossa liberdade acaba. E a partir daí nós somos escravos daquele plantio. Se tivermos semeados ervas daninhas, cedo ou tarde seremos obrigados a colhê-las. O mesmo vale para bons frutos. A segunda lição, essa lição é uma lição muito importante, porque ela fala que sempre podemos mudar o rumo da nossa história, escolhendo melhor aquilo que vamos semear daqui para frente, para termos boas colheitas no futuro. E aí nós vamos ter aqui também essa outra lição que fala que o progresso é impossível sem mudança. Para a gente progredir, a gente tem que estabelecer mudanças importantes na nossa vida, no nosso comportamento, no nosso modo, às vezes, muito radical de ver a vida, as pessoas, né? E quanta gente está sofrendo há muitos anos, sempre com os mesmos problemas, e nunca parou para se perguntar quais as causas deste meu sofrimento, que atitudes eu preciso mudar para que as coisas sejam diferentes. A lei de causa e efeito possibilita a nossa evolução, nos chamando a estar consciente das nossas ações a cada momento, já que tudo que fazemos tem consequências, e isso inclui nossos atos, palavras, pensamentos e sentimentos. Então a regra é bem simples: maldade produz maldade, amor produz amor. Mas mesmo sendo, desculpa o erro ali, mesmo sendo óbvio, muitas vezes a gente não vê. Tá? Então, por exemplo, me diga o seguinte: as chances que eu tenho para passar numa prova da escola ou de um concurso, elas serão maiores se eu passar o dia inteiro dormindo ou se eu passar o dia inteiro estudando? Se eu quero emagrecer, as chances disso acontecer serão maiores se eu ficar o dia todo comendo. Isso inclui broa de milho, cueca virada, suspiro. Elivelto, mas suspiro, Elivelto. Suspiro é tão leve. Eu, como um saco de suspiro, nem vejo. Mas é muita glicose. Pois é, mas eu ouvi falar que a hipoglicemia, ela dá uma fraqueza no corpo, que parece que a gente vai cair e dá tremura. Deus me livre. Então eu não descuido. Então as chances de uma pessoa emagrecer comendo são mínimas, ou zero, do que a pessoa se exercitando e queimando calorias. Então as nossas escolhas vão determinar como é que vai estar a nossa vida psicológica, emocional, física e a nossa saúde. Então, muitas das vezes a gente está passando por problemas os mais variados possíveis, e eu vou dar um exemplo assim bem interessante que às vezes alguém pode ter enfrentado. Você teve o seu apartamento roubado. Você chega lá e se depara que você foi roubado. Você fica assim perplexo com a situação, e o primeiro pensamento que vem na sua cabeça, que você é vítima do roubo. O segundo pensamento é: quem fez isso comigo? Mas, se a pessoa refletir mais a fundo e tiver um pouco de entendimento da lei de causa e efeito, ela poderá refletir e pensar assim:
como que eu fui atrair isso para a minha vida? Como que eu fui atrair isso? Né? E aí, se a gente vai observar, a gente pode até pensar assim: de quem essa pessoa estava roubando? Roubando? Sim, você foi roubada. Mas eu olho para a minha vida, jamais eu fiz isso. Eu nunca roubei ninguém. Aí a gente pode se reportar àquela ideia que nós temos, que é a realidade da nossa vida. Nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais que estamos aqui na experiência de mais uma encarnação. E muitas vezes nós estaremos pagando uma dívida de uma outra vida, se o motivo causador não foi nessa. Não é mesmo? Então, assim, a lei da causa e efeito, ela vai nos fazer com que a gente entenda que tudo aquilo que está hoje nos acontecendo, de bom ou de ruim, tem uma causa anterior. Tem um fato, um episódio, uma falta nossa que está ali, no momento anterior, num passado bem próximo ou num passado distante. Então nós temos que refletir em relação a isso, para que a gente possa entender que aqui ninguém é vítima, tá? Nós somos criaturas, nós somos a mais maravilhosa expressão da vida. Nós somos o único ser do planeta dotado de plena inteligência. E muitas vezes, usando de plena inteligência, nós fizemos tudo errado. Tá? Às vezes, nós conduzimos a nossa vida com uma sucessão de erros e vamos nos movendo confusamente e vamos experimentando situações negativas que se repetem de tempos em tempos. E muitas das vezes a gente fica perturbado sem entender qual é a causa disso. Mas a causa está em nós. Então, eu aconselho a mim e a vocês a procurar seguir o Evangelho de Jesus, que dizia que nós estamos aqui para praticar o bem, para fazer fluir o amor, ter compaixão, caridade e procurar a maior parte do tempo da nossa existência praticar o bem. Então, a contabilidade divina, ela prevê assim, ó: fez falta, tem débito; fez o bem, tem crédito. Então, assim, ó, não importa se a gente tem consciência ou não. Vamos combinar uma coisa? A partir de agora, todos que aqui estão presentes e os que vocês forem comunicar lá em casa, na casa de vocês, vocês já contaminem eles com a ideia: gente, vamos unir as mãos e só fazer o bem. Mas Erivelto, eu estou de mal com a minha vizinha. Deixa para procurar mais tarde, quando tu já estiver entorpecida do bem, tá? Mas assim, ó, nós vamos melhorar o norte da ilha se todo esse pessoal que estiver aqui ficar envolvido nessa energia de praticar o bem e ajudar uns aos outros. Porque, na real, somos todos um. Então, não é uma grande vantagem a gente estar convivendo com um monte de gente derrubada, deprimida. Quantas e quantas pessoas estão tirando a sua vida, tá? E se você tem alguém que está com ideias desse tipo, mais do que urgente, é hora de você correr, colocar as mãos no ombro da pessoa e dizer: você não está sozinha, eu estou contigo. Vamos buscar ajuda. Se você se sentir seguro, eu vou com você até lá. Então essa é uma forma de você dar força para alguém que está desesperado. Então eu escolhi um vídeo para fechar a palestra e não ultrapassar o nosso tempo, que ele tem uma mensagem que eu quero que vocês prestem atenção nessas palavras, que foram da inspiração de Bert Hellinger,
que é o pai aí das constelações familiares. Aí nós vamos... Clica de novo pra frente. É aqui mesmo. Pra frente? Salve, gente! O professor Bert Hellinger, um alemão que já foi padre, deixou o celibato, tornou-se psicoterapeuta e escritor, tinha 93 anos quando faleceu em 2019. Ele é conhecido mundialmente pela criação do método terapêutico Constelação Familiar. Já ouviu falar? É muito interessante. E antes de partir, ele deixou esse texto fantástico que eu vou reproduzir hoje aqui para vocês. A vida te decepciona para você parar de viver com ilusões e ver a realidade. Destrói todo o supérfluo até que reste somente o importante. A vida não lhe deixa em paz para que você deixe de se culpar e aceite tudo como é. A vida vai retirar o que você tem até você parar de reclamar e começar a agradecer. Ela envia pessoas conflitantes para lhe curar, para você deixar de olhar para fora e começar a refletir sobre o que é você por dentro. Ela permite que você caia de novo e de novo até que você decida aprender a lição. A vida lhe tira do caminho e lhe apresenta encruzilhadas até que você pare de querer controlar tudo e flua como um rio. Coloca seus inimigos na estrada até que você pare de reagir. Ela te assusta e vai te assustar quantas vezes for necessário até que você perca o medo e recupere a sua fé. A vida lhe distancia das pessoas que você ama até você entender que não somos só o corpo, mas a alma que ele contém. A vida ri de você muitas e muitas vezes até você parar de levar tudo tão a sério e rir de si mesmo. Ela quebra você em tantas partes quanto forem necessárias para que a luz possa penetrar. Confronta você com rebeldes até que você pare de tentar controlar. Ela repete a mesma mensagem, se for preciso, às vezes aos gritos, até você finalmente ouvir. A vida envia raios e tempestades para te acordar. Te humilha e por vezes te derrota de novo, até que você decida deixar o seu ego morrer. A vida lhe nega bens e grandeza até que você pare de querer bens e grandeza e comece a servir. Ela corta suas asas, poda suas raízes, até que não precise nem de asas, nem de raízes, mas apenas desapareça em formas sob o seu voo. A vida lhe nega milagres até que você entenda que tudo é um milagre. Encurta seu tempo para que você se apresse em aprender a viver. Te ridiculariza até você se tornar nada, nem ninguém, para então tornar-se tudo. A vida não lhe dá o que você quer, mas o que você precisa para evoluir. Ela te machuca, te atormenta, até que você se liberte dos seus caprichos e aprecie uma simples respiração. A vida lhe esconde tesouros até que você aprenda a sair para buscá-los. Lhe nega Deus até você vê-lo em todos e em tudo. A vida lhe acorda, lhe poda, lhe quebra, lhe desaponta, mas creia, isso tudo é para o seu melhor, para que o seu melhor se manifeste e até que o amor permaneça em você. Bert Hellinger. Muito obrigado e até a próxima.